Acho que começou mais ou menos, pra falar a verdade, assim, com 5, 6 anos de idade, eu lembro que eu já gostava muito de coisas eletrônicas, mas o que despontou mesmo a minha vida foi quando eu comecei, aqui em Londrina tinha um clube de robótica, então eu fazia parte de um clube de robótica. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, 12 para 13 anos. Inclusive, um dos meus professores, hoje é um desenvolvedor, não sei se você chegou a conhecer um software chama AIDA Pro, Não, que é não conheço. Então, é um software bem conhecido pelo pessoal de segurança da informação, que é um software feito para fazer engenharia reversa, né? Então, é um desassemblador, né, e um debugger, que é utilizado para fazer engenharia reversa. Esse cara hoje está trabalhando lá no AI, na equipe da X-Rays, né, no AI, o cara foi meu professor. Eu lembro desse clube de robótica da época. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, cara, eu entrei nesse clube de robótica e ele tinha uma estrutura, era muito interessante, porque não existia ainda essa noção de hackerspace, de makerspace, de Fab Lab, só que ele tinha uma estrutura muito parecida com o hackerspace. Então, a gente ia lá 1 ou 2 vezes por semana, toda vez que a gente ia lá, a gente tinha uma aula de eletrônica, ou de informática, ou de mecânica, e depois a gente tinha um tempo de laboratório para trabalhar em algum projeto. Sendo um robô de batalha, um robô que seguisse linhas, ou programando alguma rotina num robô, lá tinha um robô automatizado, que tinha uma interface, né, tipo como se fosse uma CLP, né, ou um PLC, né, se for no americano, e você programava ele usando uma linguagem muito antiga que chamava Logo. Não sei se você ouviu falar dessa linguagem. Não, cara, as linguagens mais antigas que eu conheço é Fortran, essas assim, porcarias. não era tão antigo, mas essa Logo, se eu não me engano, ela sofreu uma atualização depois aqui pelo pessoal da Unicamp, se eu não me engano. Era uma linguagem que tinha uma tartaruguinha no meio da tela, e você desenhava com a tartaruguinha e dava os comandos. Cara, assim, muito básico, só que você usava para programar o robô. Então eu acho que eu comecei, cara, a pegar um gosto por essa área de tecnologia, principalmente por eletrônica e posteriormente por segurança da informação, depois que eu comecei a participar desse clube de robótica. Aí depois eu fiz uns cursos de informática, aqueles cursos de montagem e manutenção, curso de redes de computadores, né? Fui para a faculdade e minha mãe perguntava assim para mim, falava: "Ô Júlio, mas você quer fazer ciência da computação?" Eu falei: mãe, mas dá dinheiro no Brasil isso aqui, filho?" Eu falei assim: É a "Olha, preocupação, né? porque ela queria que eu fizesse medicina, meus pais eram da saúde, sabe? Sempre foram os dois da área da saúde, né? Meus pais eram enfermeiros, são ainda, né, no caso. E minha mãe sempre quis que eu fosse médico. Ela falava: "Não, eu vou te arrumar uma residência com um médico ótimo." E eu acho que quando eu falei que eu queria fazer ciência da computação, de uma certa forma, ela ficou apreensiva, né? Você sabe como é que é pai e mãe. É que naquela época era uma coisa que se você não tivesse próximo do meio, não ia entender qual é que era. Sim, exatamente. Porque, olha, eu me formei há mais de 10 anos já. Então, vou fazer 10 anos que eu me formei. Então, faz mais ou menos uns 15 anos que eu inventei. 15 não, né? 16, 17 anos que eu inventei para minha mãe que eu queria fazer ciência da computação. Há 16, 17 anos atrás, era uma coisa bem mais inalcançável do que é hoje, né? A gente evoluiu na tecnologia e na globalização, assim, de uma forma muito rápida, né? Nesses últimos anos. E a gente evolui muito mais rápido, né? A cada ano. Então era algo que, pelo menos para os meus pais na época, eles não sabiam se era algo que ia conseguir me prover algum tipo de sustento. Eles não tinham a mínima noção do que dava para fazer, né, na área. Assim como muita gente ainda não tem noção do que dá para fazer, né, do que alguém que faz ciência da computação ou engenharia da computação pode fazer, né? E computador fica sempre ali no background, né, na maioria das vezes, ou o pessoal usa e não percebe que está usando um computador, que é no caso dos smartphones, né, que hoje todo mundo usa e nem sabe como funciona na maioria das vezes, ou são servidores, né, são serviços, são coisas que estão provendo serviços, trabalhos para você, e você fica um negócio meio místico, né? E aí você entrou na facu? Como da nuvem, né? Aí você entrou na facu? Isso. Aí eu entrei na faculdade de ciência da computação. Né? Então eu fiz ciência da computação,
Se não me engano, acho que eu entrei em 2006, 2007, na Faculdade de Ciências da Computação, aqui na cidade onde eu moro mesmo, em Londrina. Eu lembro que mais ou menos no terceiro ano eu fiz uma certificação da Microsoft. Na época estava assim, bem em voga a questão de servidores, Windows, ainda tá, né? Sempre tá. Mas eu lembro que eu fiz uma certificação da Microsoft em servidores Windows e depois, no ano seguinte, eu me formei. Então eu fiz no terceiro ano. Já nessa época, eu já tinha despertado o interesse por segurança da informação. Então essa área de pentest, né, de teste de invasão, tudo relacionado enfim, relacionado a essa área de hacking e em geral já me chamava muito a atenção, né? A questão de por exemplo, os testes de invasão, né, que já na época já era um tema bem falado na área de computação. Então eu falava, putz, eu quero me formar, mas eu quero trabalhar com segurança, né? Eu quero ser pentester ou fazer alguma coisa parecida, né? Então, beleza. Aí me formei, né? Fiz pós em segurança da informação, que era algo que eu queria. Depois fiz um mestrado em ciência da informação, depois outra pós. E esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.